E aí, rapaziadinha? E aí, galera? Beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um cara que eu gosto muito e que eu admiro muito e que é um cara muito poderoso que foi o cara que mais brilhou na guerra. E olha que eu não estou falando do meu personagem favorito, do Hashirama. Não, eu estou falando do Maito Gai, pessoal. Hoje a gente vai saber muitos segredos e mistérios sobre a sua técnica mais poderosa, os 8 portões internos. Então, se você gosta do Maitogai ou se você não gosta, acompanhe comigo esse conteúdo, tá? Eu peço que você assista esse vídeo comigo até o finalzinho, tá? E se você quiser, vá deixando um joinha. Se não quiser, se inscreva. Agora, se você não quer se inscrever, se você não quer deixar o joinha, você quer fazer parte da nossa comunidade sem Mídia Digital? Se inscreva no botãozinho, tá? E sempre que eu trazer esses vídeos amador, vídeo leigo, tá, galera? Não é um vídeo de um canal profissional, você vai receber uma notificação. Agora, se você não quer fazer nada disso, também você pode passar para cima e assistir um vídeo mais bem feito, mais bem editado, mais profissional, porque também vai estar me ajudando. Como? Você vai estar ajudando a plataforma do YouTube. O YouTube funciona assim, né? É uma plataforma, todos nós somos criadores, eles nos ajudam e nós ajudamos a ele. Um precisa do outro, tá bom? E não é diferente com nós que também somos criadores de conteúdos, né? Tanto os pequenos como eu, como os grandões aí que tem 800 mil inscritos, 1 milhão, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre os 8 portões internos. Uma técnica, galera, muito poderosa, devastadora, tá? Que deu trabalho aí para o Madara Uchiha. E o Madara Uchiha passou um sufoco, galera. O Madara Uchiha, eu declaro você o mais poderoso em Taijutsu. Ou será que o mais poderoso de toda a obra, hein? Não vamos colocar entre os personagens que são os deuses, né? Dos, como se diz lá, os Otsutsuki. Mas em matéria de ser humano, o Maitogai pode sim ser considerado o personagem mais full power da obra, tá? Começando, 8 portões internos. É uma técnica em Naruto que libera o poder de 8 pontos específicos dos Tenketsu. Preste bem atenção nisso, viu? Para que o corpo humano libere uma quantidade imensa de poder por um curto período de tempo, né? Vamos simplificar aqui para você entender melhor. É como se fosse assim: quando a pessoa tem o hábito de fazer uma caminhada, correr ou fazer academia, o seu corpo libera muito hormônio que é prazeroso para o cérebro. Por exemplo, dopamina, se eu não me engano, adrenalina, né? E tem muitos outros benefícios fazendo esses exercícios. É um exemplo mais ou menos aqui do Maitogai. Só que aqui no caso do Maitogai é em poder, tá, galera? Uma quantidade imensa de poder. Que é tanto o poder que, se eu não me engano, foi o Minato. O próprio Minato disse que o poder dele era superior ao de todos os Hokages juntos. Então é um poder absurdo, gente, do Maitogai, tá? Ó, e vale lembrar aqui que é bem interessante. Eu já vi pessoas falar assim: galera, por que que ele não usou os 8 portões caso tivesse encontrado com o PI? Aqui, na minha humilde opinião, eu acredito que naquela época ele ainda não tinha os 8 portões internos. E eu vou dar só um exemplo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Quando Orochimaru resolveu atacar Konoha, vocês acham que aquela barreira que aqueles 4 shinobi de Orochimaru fizeram ali seguraria o Maitogai se caso ele resolvesse: opa, eu vou tentar salvar o terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi. Vou abrir aqui os portões e vou dar um pavão do amanhecer, um night guy naquela barreira. Não, aquela barreira não sobraria nada, galera. Pelo contrário, iria apanhar ali muita gente. Quarteto do Som, Orochimaru, Kabuto. Então, na minha humilde opinião, naquela época ainda, virar a câmera aqui um pouquinho. Isso.
Não, ele ainda não tinha os 8 portões internos, ou também pode ser que era obra do roteiro, né? Como se diz, segue o roteiro. Mas é meio estranho que o cara tinha uma força bruta, né? Que ele dá um murro tão grande em um dos ninjas lá da Vila Oculta do Som que o cara arrebenta a parede e cai para o outro lado. É bem interessante, depois eu quero trazer um vídeo sobre isso. Se ele tinha os 8 portões no clássico e ali no início do Shippuden, tá? Continuando com a matéria. Bom, mas a pergunta é: o que são os 8 portões internos? E eu já quero dar os parabéns para você que está me acompanhando. Você que está em Nova York, você que está em Paris, você que está em Madrid, você que está na África, né? Você que está na Espanha, você que está na Inglaterra, você que está no Japão, você que está na China. Quero mandar o meu cordial abraço, tá? E acompanhe comigo a matéria. Ó, assim como temos alguns controles de força muscular, né? Eu não tenho tanto músculo assim, mas força muscular, que nos impede de morder a nossa língua com toda a força, os 8 portões regulam o fluxo de chakra no corpo do indivíduo. Preste atenção, tá? Ou seja, é uma proteção natural do corpo, protegendo o usuário de se machucar devido a algum tipo de esforço. Pera lá, excessivo, ponto. Mas isso também limita o usuário a utilizar apenas 20% do potencial físico do corpo. Ou seja, o fluxo de chakra, né? Ele vai ali controlando. Se eu não me engano, galera, 20%. Se eu não me engano, é mostrado em um filler. O Kakashi ele consegue abrir um portão. Ele está subindo uma montanha só usando um braço, tá? Com muito treinamento, porém os ninjas podem aprender a liberar manualmente, entre aspas, tá? Esses 8 tenketsu específico, permitindo que seu corpo atinja o potencial máximo, tá? Agora o interessante, né? Porque quando o Maitugai estava abrindo lá esses 8 portões, tem uma variação de cor, né? Primeiro o azul, depois um pouco o verde e o vermelho. E aqui o mais interessante é que não tinha, por exemplo, por perto, um usuário do Byakugan para ver todo o processo, né, do corpo do Maitogai. Com exceção depois de Naruto Rikudo, que chega e ele acaba devolvendo, né, meio que devolvendo um chakra, não sei o que ele fez ali para devolver a vida do Maitogai. Ele consegue ver os pontos que foram atingidos. E aqui é o mais interessante, tá? Bora lá. A abertura dos 8 portões é uma técnica avançada de taijutsu, lembrando, tá? Não é ninjutsu e nem genjutsu, é taijutsu, ou seja, é o ápice do Maitugai e do Rock Lee são esse, taijutsu. Você vê que eles estão sempre treinando. Uma vez eu vi uma cena que é mostrada no anime que é bem engraçada. O Maitugai ele vai andando só sobre as mãos com seus pés para cima, levando a Tenten, tipo fazendo exercício. O cara é um mito, né, cara? Não é tanto que ele treinou o Rock Lee, né, com pesos nas como se diz, pernas, antepernas, né, tronco, lá embaixo aqui na parte da canela, como se diz, na canela. Quando o Rock Lee na luta lá contra o Gaara, né, ele joga aqueles pesos que causam um grande terremoto lá naquela arena, ele fica muito mais rápido, que aumenta a força e velocidade do usuário, mas causa severos danos ao corpo. É porque sim, é uma técnica que praticamente, vamos lá, eu vou dar exemplo de técnicas, 2 aqui que eu sei agora no momento. Não, 3, vamos lá. É como se você usasse essas técnicas e o usuário depois morre. A primeira técnica foi a técnica que a gente viu da vovó Tio. Ela usou a técnica para reviver o Gaara e depois ela morreu. Eu não sei se também tem a técnica também se inclui a do Nagato, que é o Rinja Tensei. Depois que ele também acabou usando o Rinja Tensei, devolvendo a vida para as pessoas, que ele mesmo tirou a vida delas, ele acabou morrendo. A outra técnica que eu conheço é o Shikifuji, ou o Ceifeiro da Morte, né? É o jutsu lá do Ceifeiro. Quando o Minato acabou selando metade da Kurama nele, né? A outra metade, Naruto, o que aconteceu? Ele morreu, assim como Sarutobi, disse para Orochimaru. É um jutsu que você paga um preço. Depois que você lança esse jutsu, você morre. De qualquer forma, tá?
E tem essa técnica do Maitogai. Eu acredito que se o Naruto não chega a tempo para fazer aquele negócio ali, tipo devolver, ele teria morrido, tá? Vamos lá. Em seu último nível, ao abrir o portão da morte, o usuário atinge a força máxima, ou seja, ele fica full power, né? O overpower. Entretanto, o mero preparo para um golpe pode fraturar os ossos. Lembra que quando Maitugai ele dá um golpe no Madara, trincava os ossos? E o corpo aquece de tal maneira que o indivíduo é cozinhado de dentro para fora. Galera, já imaginou isso? É como se fosse uma temperatura muito grande. A pessoa é o ser humano, né? Você é cozinhado de dentro para fora. Agora aqui eu vou falar para vocês como se chama esses portões, tá? E tipo, onde eles estão mais ou menos localizados aqui. Vamos começar o portão inicial, tá? O portão inicial. Aqui no bonequinho tem o portão inicial, fica mais ou menos uma parte do cérebro, tá? Aqui. Depois vem o portão 2, que é do outro lado, que é o portão da cura. Aí vamos lá, o portão 3, próximo aqui, o tronco, né? É pescoço, tronco, portão 3. O portão 4, mais abaixo, chama-se portão do mal, tá? Portão 3 é o portão da vida. O portão do mal, portão 4. O portão 5 é o portão do limite, mais abaixo. Aí vem o portão 6, que é aqui mais abaixo, que é o portão da visão. O portão do prodígio 7, que é próximo, né? A bexiga, portão 7. E temos o portão 8, que é o portão próximo do coração. Esse é um dos mais... Todos são perigosos, mas esse é o mais perigoso ainda, né? É o portão do coração. Então é o seguinte, os 8 portões são abertos um após o outro. E cada um aumenta mais a capacidade física, enquanto causa mais danos. Não se sabe se é necessário, né, fazê-los em ordem, mas são geralmente mostrados assim. Por exemplo, se eu não me engano, na luta contra o Madara, o Maitugai, ele não usou por ordem. Ele já foi do 6º, acho do 7º portão para o 8º quase. Agora, na luta contra o Kizami, ele só usou, acho, até o 6º portão, ou se foi até o 7º, que ele fica tipo com um chakra azul gigantesco, a pupila dos seus olhos fica branco, parecendo um Byakugan, lembra? E ele disse para o Kizami, não mova um dedo. Kizami só o nevinho do dedinho mindinho moveu, ele... E se lembra dessa cena, é mostrado no anime. Vamos lá. O portão 1, portão da abertura, conhecido como Kaimon, localizado no hemisfério esquerdo do cérebro, que eu falei, como eu mostrei na estante, remove a inibição mental que previne o uso da força muscular. Abrir esse portão permite o uso da lótus frontal. Essa técnica faz com que o usuário se canse mais rapidamente, tá, galera? Portão 2, cura descanso, Kyumon, localizado no outro hemisfério, aumenta a força física do usuário e reenergiza o corpo, permitindo que ele se recupere rapidamente da exaustão. Portão 3, o portão da vida, Seimon, localizado na medula espinhal, dá uma coloração avermelhada à pele do usuário e aumenta o fluxo de sangue no corpo e permite que o uso da Lotus reversa. O portal 4 é o portal da dor, conhecido como Shumon. Também na medula, esse portão aumenta a velocidade do usuário, ou seja, a velocidade, força física, né? Nesse ponto, os músculos começam a se rasgar internamente e podem existir sangramentos de mucosas. No portão do número 5, nós temos o limite de fechamento, que é o Tomon, localizado no abdômen, aumenta a força física do usuário, os ossos começam a se fraturar. No portão 6 é o portão da visão, galera, tá? Que é o portão Kimon, localizado no estômago, aumenta todas as habilidades do usuário, o poder emanando é suficiente para deslocar corpos de água e o usuário ganha uma aura verde. Permite o uso do pavão da manhã, onde os socos são tão velozes que fricção com o ar cria chamas nos punhos do usuário.
Raimundo não, galera. Esse pavão do amanhecer, ele usou lá contra o Kizami. É um poder absurdo, galera. Vocês não têm noção. É um poder absurdo, tá bom? O sétimo portão chama-se Maravilha Choque. É também conhecido como Kiyomon. O de cima é Keimon. Esse é Kiyomon com Y. Localizado embaixo do estômago, faz com que o usuário secrete um suor azul, que é imediatamente vaporizado pela temperatura do corpo e cria uma aura que costuma ser confundida com chakra. Permite o uso do tigre diurno, um soco tão poderoso que cria uma rajada de ar comprimido. Ao abrir esse portão, as fibras musculares começam a se romper, causando imensa dor a qualquer toque que o usuário receba. E por último, nós temos o oitavo portão, que é para mim um dos mais perigosos, que é o portão da morte. Todos são perigosos de abrir, mas esse é muito mais, que é o Shimon. Localizado no coração, o usuário precisa perfurar o peito com o dedão para direcionar o chakra para o local. O coração passa a bombear na velocidade máxima, garantindo um poder físico 100 vezes maior que o nível máximo. Galera, isso é surreal, viu? O sangue começa a evaporar e causa uma aura flamejante vermelha. As técnicas mais poderosas são permitidas como o elefante do anoitecer e Gai noturno. Em condições normais, a temperatura do usuário é tão elevada que ele é cozinhado por dentro até virar cinzas. Galera, põe poder nisso. Parabéns para o Might Gai, gente. Parabéns. Que aqui tá coisas que eu não sabia. Eu só sabia que ele tinha os 8 portões. Mas o que cada um é e faz, agora eu estou sabendo. Bom, com todo esse poder, vem as consequências, né? Porque quando ele... Tem uma cena lá que é bem interessante. Quando ele mostra tipo um dragãozão chinês vermelho, né? Aí o Madara, com o cajado da esfera da bússola da verdade, ele diz: venha, mostre-me do que você é capaz. Cara, ele parte para cima de Madara, que o ar é comprimido, né? Como se o espaço e tempo ali fossem reverso. E aí ele vai para cima. E aí Madara tenta, né? O cajado entorta em direção a Madara. E aí Madara recebe cheio uma pancada. Night Guy, né? Pô. E aí Madara acaba, né? Batendo lá na árvore divina e dizendo: se eu não tivesse com todo esse preparo de células de Hashirama, de bichos de caudas e tudo, eu teria ido para o brejo. O próprio Madara admite, tá, galera? Ele poderia ter morrido. Bom, a abertura em si dos portões não é muito perigosa, com o usuário só sofrendo ao lutar e executar as técnicas específicas dessa habilidade. Mas sim, o uso é perigoso. Por quê? Porque cada um desses portões tem uma consequência, tá? Embora o aumento de poder seja o mesmo para todos os usuários, no caso nós só conhecemos 3, né? Maitogai, Maitodai, o pai dele, e Rock Lee. Só que a gente não sabe se o Rock Lee vai abrir todos os 8 portões. O nível de poder é dependente de cada ninja. Por exemplo, o pai do Gai, né? O Maitodai, ao abrir os 8 portões, foi capaz de transformar os 7 espadachins da névoa em apenas 2 espadachins da névoa. E olha que eles eram conhecidos como os lendários. Aí você vai falar assim: mas não foi mostrado o poder deles. Foi sim, de cada um. Na guerra, eles foram ressuscitados no ETC, tá? E eles são super poderosos. Principalmente quando se trata do Zabuza, aquele que tem a espada lá da agulha, né? Que ela perfura qualquer coisa. Impressionante sim. Mas Gai, com os mesmos portões, simplesmente se mostrou um adversário à altura de Madara Jinchuriki da besta de 10 caudas. Coisa que ninguém foi capaz, galera. Depois de Naruto e Sasuke com o chakra do Rikudo Senin. Só o Maitogai fez esse feito, tá? Deixando até os Hokages lendários para trás, todo mundo. Não teve nenhum. Hashirama, até se pegasse a própria versão do Madara, sem ser o Jinchuriki, que não daria conta dele. Todos para trás, tá? Gai aqui, ele é o cara. Um dos feitos mais inacreditáveis da série. Bom, até o Portão da Morte é certamente possível tratar os ferimentos, tá? Nos ossos e músculos, com ninjutsu médico, mas não todos. Isso é mostrado no anime, eu tô falando pra vocês.
Naruto fez aquilo porque Naruto estava com o poder do Rikudo Sennin. O Naruto estava tão apelão que ele devolveu o olho pro Kakashi. Um olho que, se eu não me engano, não foi o Obito, acho que foi o Madara, né? O Madara chegou, arrancou o olho do Kakashi. E o Naruto devolveu o olho. Bom, Gai foi salvo da morte certa pelo estilo luz e sombra de Naruto. Mas os ossos de sua perna ficaram tão fragmentados devido ao uso do Night Gai que ele ficará de cadeira de rodas pelo resto da vida. Nem mesmo ninjas médicas do calibre de Sakura e Tsunade conseguiram reverter esse quadro, né? Bom, os usuários conhecidos dos 8 portões internos, apesar de ser uma técnica, né, que já existia nos tempos de Madara, são poucos os usuários conhecidos dessa técnica. É como eu falei, eu só citei aqui 3: Maito Dai, seu filho Maito Gai e Rock Lee, o aluno do Maito Gai. Se existe mais, a gente ainda não tem conhecimento. Mas vamos falar aqui. Bom, Maito Dai, o pai de Gai, dominou a abertura dos 8 portões internos após 20 anos de treinamento intenso. 20 anos, né? Pouquinho tempo, 2 décadas. Né? E lá em Naruto tem ninjas que já queriam aprender uma técnica em um dia. Maito Gai foi ensinado pelo pai, tá? Rock Lee, aluno de Gai, ele pode abrir até o 5º portão na série clássica, 6 em Shippuden. E em Boruto, Lee dominou a técnica, tá? Ainda não sei se foi mostrado ainda. Metal Lee, filho do Rock Lee, é capaz de abrir o primeiro portão subconsciente. Aqui, não falei que vai mostrar o nome dele? Que eu falei no início que ele subiu a montanha só com uma mão? Sim, Hatake Kakashi é capaz de abrir pelo menos o primeiro dos 8 portões internos, como vimos durante o treinamento de escalada. E temos o Shino, que é um antagonista do filme Naruto Shippuden, ou seja, laços, né, era capaz de abrir os portões internos sem sofrer com as consequências negativas, tá? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, de mais um programa e de mais um pouco de conhecimento sobre a obra magnífica de Naruto. Eu peço a vocês, tá? Obrigado pela audiência, desculpa a demora, mas é conhecimento que eu não sabia, não sei se você também do outro lado já sabia. Se você já sabia, parabéns para você. Mas tem a galera nova que está chegando, que ainda não conhece a obra e vão passar a conhecer. Então, obrigado a todos pela audiência, pela paciência, tá? A galera de todo o meu Brasil, a galera de todos os outros países, de todas as outras cidades, capitais, estados, tá bom? Que me acompanham. Um abraço no coração de todos. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo trazendo novidades para você. Uma boa noite e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.